Boa tarde. Boa tarde. Estão felizes de estar aqui? Para a gente poder estudar a palavra de Deus? Graças a Deus, olha que bonito ouvir isso, né? E então, nós estamos na série Princípio do Fim. Quem não acompanhou, não viu ainda, vai no YouTube, nossorefugio.be. Lá tem todos os vídeos, chegando a 70. A gente começou em janeiro do ano passado, e aí, geralmente cada mês é uma série, mas esse ano, como a gente acredita que está chegando no fim, nós fizemos 4 meses de princípio do fim, só estudando aquilo que Jesus falou que iria acontecer antes da volta dele, quais são os sinais da vinda dele, no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 21 de Lucas, que está falando no mesmo momento, quando Jesus saiu do templo com os discípulos, e aí ele disse o quê? Ele falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí os discípulos ficaram muito curiosos com aquilo e perguntaram para ele, quando que vai acontecer essas coisas? Que não vai ficar pedra sobre pedra no templo, e quais são os sinais da tua vida? E aí, o que aconteceu? Jesus começou a dar uma lista de sinais que aconteceriam antes da vinda dele. E ele vai falando sobre a volta dele. E ele entra no capítulo 25, ele entra no capítulo todinho ali falando sobre sinais da vinda dele. Então, hoje a gente vai ver um pedacinho daquilo que Jesus falou, depois que ele deu todos os sinais, ele falou tudo aí, ele foi entrando em outros detalhes e dizendo outras coisas. Se você tem a Bíblia na mão, ou tem um telefone que tem a Bíblia, vai no Mr. Google, procura lá, que a gente vai dar uma olhada em alguns textos. Esse texto é muito especial. E como eu disse para vocês antes, quem está acompanhando no vídeo, lá em casa, não viu o que eu falei na introdução. O assunto de hoje, princípio do fim, é arrebatamento. Aí eu falei o quê? Eu Não quero. estou fora. Não, claro que eu quero ser arrebatado. E acho que todo mundo quer, segundo o que a Bíblia diz, mas não do jeito que estão dizendo. Não do jeito que foi ensinado, porque não é o que a Bíblia diz. Primeira coisa, toda doutrina bíblica, todo princípio bíblico, tudo que a gente aprende da Bíblia, não pode ser baseado em um único verso. Porque com um único verso da Bíblia, eu posso criar qualquer coisa. Eu posso inventar qualquer coisa. E tem coisa ali que é complicada. Se a gente combinar 2, 3 versos, então você cria. Por isso que tem tanta denominação cristã diferente. Milhares, literalmente milhares. As principais e as maiores são 3.000. As grandes são 3.000. Mas qualquer um hoje abre uma igreja, isso antes falar no Brasil. Eu lembro que um dia eu tinha acabado de sair de uma igreja em Porto Alegre, cidade da minha esposa, né, no Rio Grande do Sul. Eu saí da igreja, tinha pregado uma noite na semana, passei no posto de gasolina para abastecer o carro. Aí eu estou conversando com o frentista, e aí ele pergunta para um cara muito simpático, muito legal. E começou a conversar e falou, o que você faz? Eu falei, olha, entre outras coisas, porque eu sou escritor, né, e outras coisas mais, eu sou pastor. Eu falei para ele, eu sou pastor. Eu sou pastor evangélico, protestante. Aí ele, eu também. Eu falei, que legal. O frentista, eu tenho a minha igreja, uns 30 e poucos membros, lá no bairro dele, ele tinha uma portinha que abria assim, um salãozinho, e ele criou a igreja dele. E o frentista é pastor. Agora, não sei o que ele ensina, né? Qual é o conhecimento que ele tem, porque na nossa igreja é muito sério. E a gente tem uma faculdade reconhecida. Eu estou terminando meu mestrado na nossa organização. A gente tem doutores, tem PhDs, pessoal que estuda e conhece muito a Bíblia. E a gente estuda grego para poder entender o Novo Testamento, a gente estuda hebraico para entender o Velho Testamento. Não é simples. Para vocês terem uma ideia, tem um pastor aqui na nossa área, que a nossa região da nossa igreja é Luxemburgo e Bélgica. Ele é lá em Luxemburgo. Ele é um pastor português, na realidade angolano, mas ele veio de Portugal. O nome dele é Ebrar da Costa. O Ebrar é um dos homens que eu mais admiro. Vocês têm uma ideia, ele é mais velho que eu, tem 6 filhos, o homem é um gênio. E acho que genialidade é genética, que eu acho que eu já falei aqui. A filha dele, mais nova, dos 6, a número 6, tem 14 anos de idade. Está fazendo faculdade, em Estrasburgo, na França. 14 anos.
Eu fico orgulhoso das línguas que eu falo, e não falo muito bem algumas delas, mas eu já fico orgulhoso de que eu consegui aprender pelo menos o suficiente para pregar em 4 línguas. E tem umas outras que eu não passo fome. E estou lutando para aprender o holandês, né? O holandês aqui não é fácil não. Mas o hebraico fala 11 mesmo. As que eu falo, mais um monte de outras, mais as línguas bíblicas, grego, hebraico, aramaico, e o homem é especialista em árabe, em português. Ele vai falar de português. Não vai dizer as piadas que ele come no Brasil em português. Né? Muito inteligente. Esse que a nossa igreja oferece. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro fácil. E a gente tem que estudar, tem que pesquisar e tem conhecimento, porque o que está em jogo quando a gente estuda a Bíblia? Quem está estudando a Bíblia está interessado em quê? Claro que a gente precisa encontrar Jesus e a salvação, isso qualquer um pode oferecer. Você pode oferecer isso para outra pessoa. Mas quando a gente chega nas doutrinas e a gente vai estabelecer uma doutrina, não pode ser uma coisa levada assim de qualquer maneira. E eu não posso vir a um verso, achar que eu entendi uma certa coisa, chegar à conclusão que aquilo está ensinando, porque está em jogo, e a gente vai entender isso hoje, a vida eterna, a morte eterna das pessoas. Segundo o que elas creem e descobrem na Bíblia. É muito sério. É muito sério. E eu fico muito feliz de ver cada um de vocês aqui hoje, porque vocês estão levando a sério o destino eterno de vocês. Porque quem dedica tempo para Jesus, para Deus, e vai buscar conhecimento da Bíblia, já descobriu o que é mais importante nessa vida. Que não é essa vida, o que vem depois. E a gente olha tanta gente nesse país, nesse mundo por aí, vivendo assim, como se não houvesse amanhã. Porque se não tem amanhã, o que importa? Né? Vai fazer o que gosta, o que quer, vai curtir. Não, tem uma relação aí nessa existência de hoje, nossa, de vida eterna e morte eterna. E o que eu aprendo na Bíblia é muito sério. Então vocês vão ver, como eu vou mostrar para vocês que essa questão do arrebatamento secreto é muito perigoso. É muito perigoso. Só perguntar ali, o João Marcelo conseguiu achar a imagem lá? Isso, são 2 fotos que tem lá. Beleza. Tem uma que aparece uma roupa e tem uma que aparece um homem sentado. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Vamos ver o texto. O que Jesus falou? A gente está lá em Mateus 24. E aí, vamos ver se a gente consegue chegar às mesmas conclusões. Mateus 24, Jesus está falando aqui. Bom, semana passada eu usei os versos que vêm antes. Quem ainda lembra o que eu falei semana passada? Que às vezes nem eu lembro. 10 virgens. Né? Mas antes da gente ir para as 10 virgens que está no capítulo 25, eu falei alguma coisa do capítulo 24. No 7 do... Ó, não põe lá ainda não, daqui a pouco eu vou dizer para a gente colocar lá. Ó, no 27, no 24, eu li para a gente lá o 36, 37, 38, falando que como nos dias de Noé, ia ser antes da vinda do Filho do Homem, foi o que Jesus falou, que as pessoas iam ser pegas de surpresa, Jesus ia chegar e muita gente não ia estar preparada. Eles iam estar comendo e bebendo, casando e dando em casamento, foi o que Jesus falou, ou seja, a vida continuou normal até que chegou. Ele falou do dilúvio, chegou o dilúvio, levou todo mundo, e eles nem se perceberam o que estava acontecendo. Ele falou, quando eu voltar, Jesus estava dizendo isso, o mundo vai estar indo normalmente, vão ser pegos de surpresa. E aí o que ele diz? Olha só, continuando esse verso, eu parei lá no 39, quando chega no 40, Jesus diz assim, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Na minha tradução está dizendo assim, mas em algumas versões, que verbo que usa aí? Estarão 2 no campo, um será o quê? Levado. Em outra versão, que outra tradução? Tem alguém que tem aí diferente? A gente vai ver. Ó, tomado, levado. Na minha está dizendo tomado. E alguns falam levado. Verso 41. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. E aí Jesus diz, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Lucas não ouviu essas palavras de Jesus, Mateus ouviu. Mas Lucas foi pesquisar e ele escreveu mais um dos livros que fazem parte do Evangelho. E aí Lucas deu mais detalhes do que Jesus falou. Então a gente vai lá no livro de Lucas agora, no capítulo 17. E vamos ver o que Jesus falou a respeito disso. E nós vamos explorar essa doutrina, ou essa ideia do arrebatamento secreto. 17? É Lucas 17?
Lucas 17. Estou dando tempo para vocês acharem o Lucas 17. Não acharam? Estou vendo página virando, então eu espero. Olha lá, Lucas 17, no 34. Olha o que Jesus falou. Lucas 17, 34. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. Que verbo que fala aí no lugar de tomado? Em francês? Pego, né? Pando. Vai ser pego. Tem mais alguma outra que tem uma tradução diferente? Eu estava olhando algumas Bíblias e aparece a palavra arrebatado. Então, um será arrebatado e o outro deixado. O que é arrebatar? Se tirar, levar. Né? Então, Jesus está falando aqui que 2 estarão na cama, um será tomado e o outro deixado. No 35, 2 mulheres estarão juntas moendo. Moendo o quê? O que é moendo? Trabalhando no moinho. Moendo, provavelmente, o trigo para fazer o quê? Farinha, para fazer o pão. Então, estarão moendo, e aí uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Tomado, levado, pego ou arrebatado, tem vários versos. Agora vem uma coisa, esse próximo verso, daqui, mas não está lá no livro de Mateus, mas Lucas colocou aqui. Então lhe perguntaram, aí eu já vou dizer para vocês, quem criou essa teoria, essa doutrina, essa ideia do arrebatamento secreto, parou aí e não leu o próximo verso. Veja só, tudo que a gente lê na Bíblia tem um contexto. E o contexto, o texto está dentro do contexto. O contexto é o que vem antes e vem depois. Eu não posso pegar um verso ou um grupo de versos e tirar do contexto. Tem uma frase que a gente que estuda a Bíblia, os teólogos, hein, a gente sempre ouve isso. Olha só que interessante, você nunca vai esquecer. Um texto fora do contexto é um pretexto. Porque você não pode tirar o texto do contexto. Tem que saber o contexto que está ali. Se eu pego aquele verso fora do contexto, eu posso ver de uma maneira negativa quando ele é na realidade positivo, ou o contrário. Eu tenho que saber qual é o contexto, o que vem antes e o que vem depois. E aqui, quando Jesus terminou de ensinar isso, os discípulos perguntaram. Você acha que essa pergunta é importante ou não é? Porque eles também, com você e eu, ficaram em dúvida. Do que você está falando, Jesus? Que história é essa que vai ser tirada? 2 estão dormindo na mesma cama, um é tirado, o outro fica. 2 estão trabalhando junto, moendo, um é tirado, o outro fica. 2 estão no campo, um é tirado, o outro fica. E aí eles perguntaram, onde será isso, Senhor? O que eles estavam perguntando? Vai ser tirado para onde? É isso que eles estão perguntando. Vamos parar aqui. E vamos entender, porque depois a gente volta nesse texto aí. Olha só. Alguém leu isso e entendeu. Isso é a volta de Jesus. Porque lá no contexto de Mateus, ele está falando, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim que vai ser, no tempo de Noé e tal e tal. E aí, então, eles entenderam, então, na vida de Jesus vai ser assim. Uns vão ser arrebatados e outros vão ficar. E criou essa teoria. Eu não posso tirar toda uma doutrina bíblica de um verso. Por quê? Porque quem já estudou a Bíblia, e a gente tem um grupo de pessoas aqui que está estudando, toda semana. Convidada. Segunda-feira. Quem pode, segunda-feira, 20 horas, a gente tem um grupo de estudo e essa semana vai ser Daniel 9. Uma profecia, vai ser fantástico. Eu aconselho todo mundo. A Marineide aconselha a participar, porque ela já está estudando, tem tempão, né, Marineide? Você já fez a fase 1, 2, 3 agora? A gente está aprendendo muita coisa. Ali é onde você faz perguntas, tira as dúvidas, a gente explora na Bíblia. E a gente realmente estuda profundamente aquilo ali. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente descobre uma coisa. Marineide, você, que está com todo esse conhecimento. Ana Luísa, a Bíblia entra em contradição? Não. A gente não encontra contradição lá. Eu estava vendo um homem que eu admiro muito, só que ele está de um lado da moeda, eu estou do outro, que é um escritor, porque eu também sou escritor, e ele escreve para destruir a Bíblia.
E ele é um dos mais famosos do mundo, um dos que mais vendem livros do mundo. E o nome dele é Dan Brown, que escreveu o Código da Vinci. O Código da Vinci foi para destruir a Bíblia, para dizer que Jesus não é Deus, que ele teve filhos com Maria Madalena, que era a mulher dele e tal. Uma história, porque a Bíblia não diz nada disso. E eu não creio nisso, e mais de 2 bilhões de cristãos nesse mundo não creem nisso. Mas ele vendeu mais de 80 milhões de cópias desse livro, que destrói a Bíblia. Então eu gosto muito dele, porque realmente é muito boas as histórias dele. Mas eu leio a história dele, que ele faz para desfazer a Bíblia, aí eu escrevo meus livros para desfazer as mentiras que eu acredito que ele está contando. Então ele torce para lá e eu escrevo para distorcer. Então, eu gosto muito, mas eu estava assistindo um seriado que foi baseado num dos livros dele, que eu gostei muito de ler. E no final da história toda, que eles têm um mistério, e eles vão procurando solucionar o mistério, e no final, o que eles tinham que descobrir, o tesouro que eles estavam procurando, com dicas e sinais e pistas, e eles vão na capital dos Estados Unidos, em Washington, era a Bíblia. E a hora que eles descobrem a Bíblia, um maçom, grau 33, que estava junto com o Robert Langdon, que é um professor de Harvard, que é especialista em sinais. Quem já viu os filmes dessa série do Dan Brown, que é o Tom Hanks que faz, né? Que tem o Código da Vinci, tem um que chama Inferno, tem um outro que chama Anjos e Demônios, todos assuntos religiosos, né? E bíblico, né? E cristão. Esse se chama O Símbolo Perdido. Então, no final, eles descobrem a Bíblia, e aí a última frase, você assiste aquela série inteira, e aí no final ele termina dizendo assim, mas a Bíblia, tudo isso para chegar na Bíblia, fala, quer um livro mais? E aí começa a falar sobre a Bíblia. Um livro tão incoerente, tão confuso, e ele começa a descrever a Bíblia falando dessa maneira, incoerente, confuso, cheio de contradições. Quando ele falou isso, eu lembrei da nossa classe, do nosso estudo. Eu falei, a Bíblia é cheia de contradições. Então eu fiquei impressionado. Como que quem fala isso só tem 2 opções. Ou não conhece nada a respeito da Bíblia, ou conhece muito bem e quer destruir o livro que não tem contradição. Não tem. Então, se eu vou estudar algum assunto da Bíblia, eu preciso pesquisar ela toda. Porque se tiver contradição, a minha teoria está errada. Porque a Bíblia não entra em contradição. E por isso que é um livro fantástico. Ainda lembra? Cadê o Emerson para lá? Ainda lembra? Quantos autores? Ainda lembra? O Marinês já anotou no caderninho lá, mas não lembra mais, né? Quantos autores? 66 livros. Não, 66 livros. 66 livros. 40 autores. Muito bem. Está com a memória melhor que a minha. É um pouquinho mais velho aqui. Estou ficando para trás. Conta segredo, né? Faz tempo que isso. 40 autores. Em línguas diferentes, épocas diferentes, lugares diferentes, nunca se encontraram. Quantos anos levou? Você lembra, Marinete? Desde o primeiro livro até o último livro da Bíblia, quanto tempo levou? 600 anos. 600, tem 600, mas não foi 600. Foi 1.600. 1.600. Desde Moisés, o primeiro, até João, que foi o último. 1.600 anos. Como que você explica um livro que é uma biblioteca? Bíblia é isso, uma junção de 66 livros, foi colocado junto. 40 homens diferentes, em épocas diferentes, língua diferente, cultura diferente, nunca se viram, nunca se encontraram, não conversaram, não combinaram o que iam escrever. Não tem contradição. Tem concordância. Concorda. Do Gênesis ao Apocalipse, concorda. É um milagre. Esse é um dos motivos que eu confio nesse livro, e eu sei que é a palavra de Deus. Porque, humanamente falando, isso é impossível. Então, o Dan Brown está errado. E aquela série está errada. Dizer que é um livro de contradições. Não tem contradição. Agora, essa teoria do arrebatamento secreto entra em contradição com muitos textos na Bíblia. Muitos. Que não apoiam isso. Então, como que eu vou apoiar uma ideia que a Bíblia está cheia de evidências de que isso não é verdade? Eu não posso acreditar em uma coisa assim. Então, por isso que eu disse arrebatamento, eu estou fora. Eu estou fora. Desse jeito, não. Eu vou ser arrebatado. No dia certo, na hora certa, do jeito certo. Mas não assim. Então, alguém viu isso e falou, vai ser isso. Não, mas a Bíblia tem uma linguagem própria, tem uma época, tem um contexto, tem uma cultura, tem muitos símbolos. Jesus falava em parábolas, a gente tem que levar muita coisa em
consideração antes de afirmar que é isso que vai acontecer, que uns vão desaparecer e outros vão ficar. Primeiro, que não faz sentido, não tem lógica. Com o resto da Bíblia não tem lógica. Mas, vamos ver. Olha só, uma proposta para isso. Uma proposta. Jesus está falando aqui o seguinte: olha, 2 estarão na mesma cama. Um será levado e outro vai ficar. Uma possível interpretação para isso poderia ser o seguinte: Jesus não está falando de maneira literal. Porque na Bíblia, enquanto aí eu tenho que entender hebraico, a mentalidade judaica e como eles afirmavam e diziam certas coisas naquela época. Eu não sei se alguém aqui vai conseguir lembrar disso, mas Marilene, a gente já estudou. Ana Luísa, a gente já estudou. Emerson estudou. Vocês fizeram a pergunta, foi o Emerson que fez a pergunta, então eu não sei se ele vai lembrar, foi ele que entrou nesse assunto. O que significa na Bíblia, vê se você vai lembrar, puxa lá nos arquivos dos nossos estudos. O que significa na Bíblia dormir? Porque dormir é dormir, mas tem um símbolo do dormir e tem um significado. E Jesus usou esse símbolo. Por isso que a gente tem que levar isso em consideração. Quando Jesus falou assim, olha, alguém está dormindo, Lázaro, nosso amigo, dorme. João capítulo 11, Jesus falou. Os discípulos estavam lá, receberam a mensagem, ó, é para você ir lá, Marta está chamando, que o irmão dela, o seu amigo Lázaro, está muito doente. E aí, depois que eles foram embora, Jesus vira para os discípulos e fala assim, nosso amigo Lázaro dorme. O que ele estava dizendo? Que ele tinha morrido. Certo? Lembra disso, Emerson? O estudo? Corpo, alma e espírito. Isso, corpo, alma e espírito. Lembra quem estava estudando? E a gente foi nesse texto, João 11. Então, um sentido na Bíblia, isso não é só Jesus, aparece na Bíblia toda. A morte na Bíblia é um sumo. Por quê? Porque no momento que Deus quiser, ele acorda. Esse acordar desse sono chama o quê? Quando alguém está morto, ressuscitar. Então Jesus ressuscita. Por isso que Jesus falou naquele momento, João 11, ele falou aos discípulos, nosso amigo Lázaro dorme. Por quê? Para a gente, morte, a gente não gosta nem da palavra. Fala sério. A gente não gosta nem da palavra. Morte é ruim. Para Deus não existe morte. Por isso que ele nem usa essa palavra. Porque morte é morte eterna. E essa vai acontecer um dia, no julgamento. Mas antes disso, morte é um sono. Por quê? Porque vai acordar. Vai acordar, ó. Vai ressuscitar. Então, não é morte mesmo. É só um sono. Por isso ele falou, nosso amigo Lázaro dorme. E aí ele foi lá e não despertou. 4 dias depois que ele tinha morrido, Jesus foi lá e falou, Lázaro, acorda. Levanta aí. E levantou. Acordou. Então, Jesus está dizendo aqui, 2 estão dormindo. Se ele não está sendo literal no que ele está dizendo, e ele está querendo ensinar uma lição, ele pode estar afirmando o seguinte, 2 estão o quê? Mortos. E do grupo de mortos, que essa é uma pergunta que muita gente faz, o que vai acontecer com todo mundo que já morreu? Jesus está dizendo, tem uns que vão ser arrebatados e tem uns que vão permanecer mortos. É isso que ele pode estar dizendo. Entendeu? Morte eterna. Morte eterna, e alguns vão ressuscitar para a vida, do grupo de mortos, dos que 2 dormem. Uns vão viver e outros não vão viver. Depois, ele fala o quê? Qual que é a próxima ilustração que ele diz? Ele diz assim, 2 mulheres estarão juntas, moendo. A Bíblia tem um significado para isso. Quem está moendo, fazendo farinha, está trabalhando com o quê? Você falou, Marinete, vai fazer o quê? Fazer a farinha e fazer o pão. Pão. O que é pão na Bíblia? É a vida, né? O que é pão? Alimento. Então, o que é o alimento? É a própria Bíblia, é a palavra de Deus. Então, Jesus pode estar dizendo, em forma de parábola, que daqueles que trabalham com a palavra de Deus, olha só, depois a gente não vem, o que vem em seguida disso? A parábola das 10 virgens. E eu falei semana passada. O que a parábola das 10 virgens ensina para a gente? Que daqueles que estão aguardando a volta de Jesus, tem os sábios e tem os tolos. Tem os que estão preparados e tem os que não estão. Jesus está dizendo o seguinte,
Aqueles que têm a Bíblia e trabalham com a Bíblia, eu trabalho com a Bíblia? Sim. Desses, tem uns que vão ser salvos e tem uns que não vão. Jesus não falou? Quando vier o Filho do Homem, ele vai chegar e vão dizer: em teu nome a gente curou, expulsou demônios, a gente fez isso. Quanta gente faz isso em nome de Jesus? Já viu quanta igreja que usa o nome de Jesus o tempo todo, tudo fala em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ele falou que vai chegar naquele dia e vai dizer o seguinte: não vos conheço. Jesus está dizendo que quem trabalha com o pão tem os que vão ser salvos e os que não vão ser salvos. Essa é uma maneira de pensar. A outra, olha só a outra frase: 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. O que é trabalhar no campo, segundo a Bíblia? Jesus falou várias vezes. Ele falou várias vezes. Ele tem a parábola da semente, a parábola do semeador, a parábola do campo e daqueles que trabalham no campo. Comer e plantar. O que é trabalhar no campo? O que é? Plantar e colher. Plantar e colher, mas isso. Mas o que é quem trabalha no campo? Quem está trabalhando no campo? Jesus considerava como quem está fazendo o quê? Quem está fazendo a obra. Quem está fazendo a obra de Deus. Exatamente, Rosana. Você... Quer ver? Tem uma parábola, tem um momento que Jesus diz assim: a seara é grande, mas poucos os ceifeiros. E ele falou: então vamos orar para Deus mandar mais ceifeiros. Do que ele está falando? Quando ele fala o joio e o trigo, do que ele está falando? O povo dele. E no meio do povo dele tem os verdadeiros, que é o trigo, e o joio o inimigo semeou e colocou no meio. Está percebendo? Toda vez no Novo Testamento que Jesus vai se referir a campo, a seara, ao trigo, ao joio, aos ceifeiros, ele está falando da obra dele, de salvação. Então ele está falando: 2 estarão trabalhando no campo. São obreiros meus, estão fazendo minha obra, são missionários. É gente que está trabalhando pela salvação de outros. E desses, vai ter uns que vão ser salvos e vão ter uns que vão se perder. Você está percebendo? Que é muito mais profundo, Jesus é muito mais profundo do que simplesmente dizer assim: ó, uns vão desaparecer e outros vão ficar. Aí vem um problema. E a gente vai voltar naquele texto daqui a pouco. Mas eu quero mostrar para vocês. Alguns conhecem, mas talvez outros não conheçam bem. A maioria deve conhecer muito bem, que já viu os filmes, né, conhece a história. Tim LaHaye é o autor dos livros, uma série de livros foi transformados em filmes. E eu estava até olhando ontem à noite, foi onde eu peguei as imagens. Você pode ir no YouTube, tem alguns que estão disponíveis lá, que é uma série muito grande. Quantos são? Você lembra? Quantos são os livros e os filmes? É uma série. Mas é muito interessante. E eu lembro que eu assisti quando saiu, faz muito tempo. Acho que foi em 2000 que saiu o primeiro. Então eu já tenho 24 anos. Mas esse conhecimento, essa ideia do arrebatamento secreto já existe há mais de 100 anos. E se tornou muito popular. Mas não é o que a Bíblia diz a respeito da volta de Jesus. O que diz essa ideia? A ideia diz o seguinte: Nicole, olha só. E Ana Luísa, que quer saber. Ela falou: quero saber. Não sei, quero saber. Eu não tenho conhecimento do arrebatamento secreto. Vanilde, o que acontece? Segundo essa ideia, e aí, por isso que segunda-feira vai ser muito interessante estudar Daniel 9, que tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Viu, Emerson? Não pode perder. Essa segunda você vai dar, né? A gente já preparou um resuminho para você da que você perdeu. Fica tranquilo, a gente vai resumir para você e vamos em frente. Olha só, a ideia é o seguinte: que vai chegar um momento, está chegando, que a volta de Jesus vai acontecer. Mas ela vai acontecer de uma forma, não é como vários textos da Bíblia estão dizendo. Depois a gente vai ver esses textos e eu vou ter que trazer semana que vem, na nossa conclusão. Como que realmente vai acontecer a volta de Jesus. Então hoje eu vou falar da que eu chamo de contrafação. E aí semana que vem a gente vai ver a verdade. As pessoas simplesmente vão desaparecer. Porque vão ser arrebatados. Do nada. Você está andando na rua e de repente Deus falou: chegou a tua hora. Chegou a hora e ó, se foi. A roupa sai no chão. E a roupa cai no chão. O corpo fica? E o corpo vai e a roupa fica. Nossa, peladão. Coloca a imagem lá da roupa. Pois é, vai embora peladão. Deus vai dar outro corpo lá, eu acho. Olha só. Essa imagem, vocês ver? Isso aqui aparece no filme e aparece no livro. E eu achei uma das partes mais interessantes. É logo no começo ali. Eles estão no avião.
E, de repente, tá. Bom, sabe que tem até um hino antigo que a Igreja Católica canta, e nas igrejas protestantes cantam, só que tem versões diferentes. Tem a versão daqueles que creem no arrebatamento secreto e tem a versão dos que não creem. Na versão dos que creem, bom, vocês conhecem a música. Aquela que diz assim, o rei vem vindo, o rei vem vindo. Depois o que diz? Tem muitas letras diferentes, mas conhecem a música. Tem uma frase nesse hino, tá, que as igrejas cantam, muito antigo, muito popular, muito tradicional, que diz assim, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. Então você vai no Google, procura essa música, o Rei Vem Vindo, e dá uma olhadinha na letra. E se for a versão do arrebatamento, tem essa frase no hino. Aviões sem seus pilotos vão para a destruição. Por que um avião sem piloto vai para a destruição? O que aconteceu com o piloto? Foi arrebatado. O mercado está vazio. Por que o mercado está vazio? Porque as pessoas foram arrebatadas. E aí o que acontece? Nesse avião, no filme, no livro, de repente uma senhora, ela vira para um rapaz e ela está preocupada. E aí ela fala assim, meu marido sumiu. Aí ele fala assim, ele deve ter ido no banheiro. Aí é muito engraçado. Porque ela fala para ele assim, você pode... Ele falou, daqui a pouco ele volta. Ele foi no banheiro. Ela falou, você pode me ajudar? E lá dar uma olhadinha, sentar no banheiro? Aí ele falou, tá bom, eu vou. É uma senhora bem idosa. Acho que podia ser filha da nossa querida Alzira. Porque a Alzira tem 91, né? Mas a mulher tinha 92. Acabou de fazer, é verdade. Eu me atualizei ainda. Eu não estava aqui no dia do seu aniversário. 92. Mas a senhora devia ter uns 70 e alguma coisa. E aí, o marido não está ali. Aí ele levanta para ele e ela fala assim, mas... Ela fala assim, mas dá uma olhadinha porque ele deve ter ido, como o Emerson falou, peladão. Porque ela falou, porque ele deixou toda a roupa aqui. E aí, quando ele olha no banco, no assento do voo, do avião, do lado da esposa, olha lá. Tava o óculos dele ali, a camisa, o terno dele tá todo ali vazio. Ou seja, na realidade o que aconteceu? Ele foi arrebatado. Ele subiu e a roupa ficou. É muito interessante essa cena. Quer ver outra legal? Coloca aquela outra imagem. Essa aqui seria hilário, seria engraçadíssimo se não fosse trágico. Porque depois, em certo momento, alguém entra nessa igreja e vê aquele homem sentado ali. E a igreja está vazia. Agora você me diz, quem que é esse homem sentado ali? O pastor da igreja. E ele está ali conversando com Deus e falando com Deus. Por quê? Porque ele pregou. E ele estava decepcionado com uma coisa. Aí alguém chega e começa a conversar com ele. E ele diz, por que você está aí sentado, chateado? E tal. Ele falou assim, porque eu preguei, eu ensinei a minha igreja. E não ficou ninguém. Todo mundo foi. Ele falou, então você tem que estar feliz, você fez um excelente trabalho, parabéns. Você tem que comemorar. Porque todo mundo foi. Ele falou, mas eu fiquei. Eu não entendi isso. Eu achei ótima essa cena. A igreja inteira do pastor foi arrebatada. Mas ele ficou. Devia ser o primeiro aí, né? Vamos embora, pessoal, chegou a hora. Eu falei para vocês. Não, ele ficou. E a igreja foi arrebatada. Pode tirar a imagem, pessoal. Olha que interessante. E engraçado, né? Essas duas cenas eu achei muito engraçado. Esse pensamento. E aí tem uma série, porque quando você entra por essa linha de pensamento, começa a vir uma série de soluções para problemas. Por exemplo, no avião sumiu aquele senhor de idade, o restante estava ali, mas as mães estavam apavoradas, porque as crianças tinham subido. E no avião não tem para onde ir. Você procura o avião inteiro, se não está ali, foi para onde? As crianças tinham subido. Depois começa a aparecer noticiário na TV que milhões de pessoas no mundo desapareceram, mas só ficou de adolescente para cima, porque as crianças no mundo inteiro, todas elas, desapareceram, porque foram arrebatadas. Será que essa ideia faz sentido?
Olhando assim de longe, eu até diria que sim. Mas como eu conheço muito bem esse livro, eu conheço a Bíblia, de acordo com a Bíblia, não é assim que vai acontecer. Não é isso que a Bíblia diz. Vamos voltar lá naquele texto. Porque os discípulos perguntaram. E quem inventou tudo isso não leu o verso seguinte. Não leu. Porque lá eles perguntaram. Então lhe perguntaram. Estou lá em Lucas 17, 37. Onde será isso, Senhor? Ou seja, para onde que eles vão ser arrebatados? Para onde que eles vão ser tirados? Para onde vão ser levados? O que Jesus responde? Ele diz assim, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também as águias. Que gentil! Porque no meu diz os abutres. Quem fala aí? Quem tem outra versão? Corvos, abutres, você disse águia. Ave de rapina. Águia come o quê? Cenoura? Beterraba? É carnívoro a águia? Então, onde está o corpo, a águia vai comer. O corvo vai comer. O abutre vai comer. As aves vão comer. Resumindo, quem for arrebatado vai para um lugar bom, segundo o que Jesus falou. Para onde vai o corpo? Ser comido pelas aves. Então, essa história está invertida. Quem leu isso aqui e criou essa ideia, não leu esse verso e não entendeu, não parou para pesquisar e pensar o que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que quem for levado, arrancado, tirado, está indo para o céu para estar com ele. Não. Está sendo arrancado, tirado, levado para morrer. E as aves vão comer. É justamente o inverso. Tem um amigo, um pastor americano, filho de cubanos, o nome dele é Robert Quintana. Ele foi pastor de uma igreja onde eu e a Michelle frequentamos lá no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Um dia ele chega diante da igreja e prega uma mensagem sobre isso, como eu estou falando hoje. E ele fez um estudo fantástico. Eu posso entrar em contato com ele e pedir para ele me passar os versos. Ele foi no Velho Testamento e ele descobriu que o Velho Testamento é dividido em algumas partes. A gente tem o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros de Moisés. E eu volto de novo, Maria, você sabe. Moisés escreveu os 5 primeiros e mais um, qual? Jó. Muito bem. Olha a nossa aluna no também. Salmo também. Salmo 91. Isso, tem um salmo lá. Davi escreveu a maioria deles, tem outros que escreveram. Mas você vê, Moisés. Aí a gente tem livros históricos, livros poéticos, que são músicas. Davi escreveu, o filho dele, Salomão, escreveu. E aí a gente tem os profetas. Aí a gente tem uma parte que chama profetas maiores, são os livros grandes, Isaías, Ezequiel, Jeremias. E tem os profetas menores, são livrinhos pequenos do Velho Testamento. A gente tem Sofonias, Daniel mesmo, é pequeno comparado com os outros, Sofonias, Miqueias, Malaquias, Naum, Joel, tem vários. Nesses profetas menores, esses livrinhos pequenos, esse pastor, amigo meu, fez essa pesquisa e ele descobriu 18 vezes onde aparece na Bíblia, nesses livros, dizendo tomado, levado, arrancado, tirado. Nunca é para um lugar bom. Nunca é para o céu da salvação. Quem é tirado, quem é arrancado, quem é levado, quem é tomado, é para a destruição. Então, por isso que eu falei, arrebatado, de jeito nenhum. Porque desse jeito eu não quero ser arrebatado. O fim de quem for arrebatado, arrancado, tirado, é para a destruição. E aí se você vai, principalmente no Novo Testamento, e começa a olhar quem é o salvo, é quem permanece, é quem fica. O salvo é quem fica. Porque quando Jesus vier, segundo a Bíblia, aí nós vamos ver semana que vem, vários textos falando como vai ser a volta de Jesus. Quem estiver em pé e permanecer em pé na volta de Jesus, é dele. Porque o que vai acontecer com os outros que não são dele? Segundo o livro de Apocalipse, vão querer se esconder nas cavernas e vão pedir para que as rochas caiam sobre eles. Esconda a gente do rosto da glória de Jesus. Eles não querem ver Jesus. Porque ele é pureza, ele é perfeição, ele é santidade. E a pessoa que tem pecado não pode estar na presença de Deus. Porque não buscou o perdão, está contaminado. Não pode estar na presença da santidade. Quem está selado por Deus, segundo o livro do Apocalipse, vai estar em pé na volta dele, sem medo nenhum. E vai olhar no rosto de Jesus e vai encontrar ali, como eu falei semana passada, um amigo.
não tem que temer. Só vou mostrar um exemplo para vocês, para a gente concluir esse estudo de hoje. Um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia. João capítulo 15. João capítulo 15, Jesus fala sobre a videira e ele diz: eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos conectados à videira. E o meu pai é o agricultor. E aí ele começa a dizer: preste atenção que verbo que Jesus usa e repete o tempo todo quando ele está falando isso. E aí a gente vai descobrir em outros lugares do Novo Testamento. Olha o que diz aqui. A videira e os ramos. João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpo, para que produza mais fruto ainda. Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aí ele continua. Que verbo que é repetido o tempo todo? O que Jesus fala o tempo todo? Permanecer. Ele fala: permaneça em mim, eu vou permanecer em vocês. Aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, porque sem mim vocês não conseguem fazer nada. Então, se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem, o Pai vai dar para vocês. Então permaneça. Quem não vai permanecer é o quê? É o ramo, que é o quê? Tirado, tomado, arrancado, levado, arrebatado. E vai para onde? Jesus falou lá, e agora ele fala aqui em João 15, lançado na fogueira, porque não produz fruto, não serve para nada. Entendeu? Esse é o falso arrebatamento. Primeiro, a palavra arrebatamento já está confusa. E a palavra secreto, mais ainda. Porque segundo a Bíblia, quando Jesus vier, todo olho verá. Então não é secreto. Isso a gente vai ver semana que vem. A volta de Jesus é o evento, talvez pela primeira vez na história, que o mundo inteiro vai ver. Não vai ser escondido. Todo mundo vai saber. E aí nós temos dezenas, se não centenas, de versos na Bíblia afirmando isso. Não é baseado em 1, 2, 3 versos como isso. Mas tem dezenas de versos na Bíblia afirmando como vai acontecer a volta de Jesus. E todo olho verá nas nuvens do céu, com todos os seus anjos, em glória. E aí vai acontecer o arrebatamento. Nesse momento, o joio foi arrancado, tomado, tirado, arrebatado e jogado no fogo. E aqueles que permanecerem, que ficarem, esses vão ser arrebatados no final, nas nuvens, para encontrarem com Jesus e viver eternamente. Eu quero fazer parte desse grupo, desse arrebatamento, lá no final. Porque esse falso arrebatamento, e aí eu só quero concluir explicando para vocês por que isso é uma doutrina do mal. Do mal. E tem a ver com o estudo da semana que vem. Porque o estudo da semana que vem, que é o último dessa série, do princípio do fim, tem a ver com o nosso preparo. Ele não pode ser deixado para a última hora. E eu vou mostrar para vocês um verso que Jesus falou em Mateus 24, onde ele deixa bem claro para a gente não deixar o preparo para a última hora, porque senão não vai dar tempo. Lembra semana passada? Tarde demais? Pois é, semana que vem a gente vai ver. O preparo não pode ser deixado para a última hora, tem que ser agora, tem que ser hoje. Segundo essa ideia, agora vamos concluir a ideia do arrebatamento secreto. Vai ter o momento do arrebatamento. E aí vem Daniel 9, que nós vamos para segunda-feira. Vem 7 anos de tribulação. Daniel fala sobre isso.
Só que a gente vai entender a profecia em Daniel 9, 10, é tudo ali que nós vamos estudar para entender o que é essa uma semana de tribulação. Segundo Daniel, essa semana já aconteceu. Mas nessa teoria, nessa ideia, nessa doutrina do arrebatamento secreto, ela vai acontecer e o começo dessa semana de tribulação, sendo 7 anos de tribulação, vai começar com o arrebatamento. Então as pessoas são arrebatadas e aí tem 7 anos de tribulação e no final desses 7 anos, aí Jesus vem para reinar por 1000 anos aqui na Terra. A gente já estudou algumas coisas assim, mas não é bem assim que a Bíblia diz que vai acontecer os 1000 anos. Não é aqui na Terra. Isso é um estudo para a gente fazer. Então, o que acontece? É aí que vem o problema. Porque no filme, eu estava vendo ontem à noite, nos livros e no filme, e o que o pessoal acredita é o seguinte: Jesus arrebata as pessoas, elas vão, e aí isso dá um choque no mundo. Todo mundo percebe, o que aconteceu? As pessoas subiram. E aí existe uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Tem uma cena no filme que eu vi ontem, só vi alguns pedaços, mas tem um momento que um rapaz entra na igreja e o pastor da igreja, muito gentil, deixou um vídeo preparado, que ele sabia que ia ser arrebatado e alguém ia poder ver aquele vídeo. E no vídeo o pastor fala, e essa pessoa está assistindo e fala assim: aproveite essa oportunidade que Deus está te dando. Que agora são 7 anos de tribulação, mas você tem uma segunda chance, você tem a oportunidade. E aí a pessoa é levada a tomar uma decisão por Jesus. Segundo a Bíblia, quando Jesus vier, tem segunda chance, tem oportunidade. Por isso que Jesus falou claramente: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque hoje a oportunidade é dada. Agora é o momento de a gente se preparar. Agora é o momento de a gente tomar decisão. Não dá para deixar para a última hora, e a gente vai ver isso semana que vem. Não deixe para o último momento, porque não vai ter tempo, não vai ter segunda chance. A chance é hoje. Primeiro, não sei se estou vivo amanhã. Hoje eu estou, hoje eu posso decidir. Amanhã eu não sei se eu estou aqui. Então hoje eu tenho que decidir. Hoje é o momento da decisão, da oportunidade de dizer: Senhor, eu aceito. Eu quero a tua salvação. Me dá o teu perdão. Essa é a decisão certa que a gente precisa tomar. Quem deixar para a última hora, infelizmente, vai dizer tarde demais, porque não tem segunda chance. E segundo essa doutrina do arrebatamento secreto, todo mundo vai ter uma segunda chance. Aí, se a pessoa sabe que tem uma segunda chance, conhecendo o ser humano, conhecendo o nosso coração pecaminoso, o que a gente faz? Deixa para depois. A hora que todo mundo sumir e for arrebatado, eu ainda tenho 7 anos. Para que eu vou tomar uma decisão por Jesus agora? Para que eu preciso dele hoje, se depois eu tenho uma segunda chance? Entender o perigo, entender a armadilha que é esse assunto e da maneira que ele é apresentado, que eu tenho essa responsabilidade hoje de vir aqui explicar isso para vocês, para quem está assistindo, para que você entenda claramente esse assunto, para tomar decisão hoje, para quando alguém vier conversar esse assunto com você, você ter algum subsídio, algum conhecimento, algo para apresentar para a pessoa, para chacoalhar a pessoa e dizer: não vai ter 7 anos de oportunidade depois, não vai ter segunda chance, é agora que a gente precisa de Jesus. E ajudar a pessoa a estudar e entender esse assunto. Não perca a semana que vem, para a gente estudar juntos mais ainda como vai ser a volta de Jesus, porque esse conhecimento é para você passar para outros e ajudar pessoas a estarem preparadas para a volta de Jesus. É o momento de a gente orar. Você quer vir aqui? Vamos fazer nosso círculo? Vamos fazer. Não pode deixar, só vamos deixar um espacinho aqui na frente da câmera para poder pegar aqui direitinho a nossa oração. Vamos fazer o nosso círculo e pedir para Jesus: eu quero estar preparado, eu quero estar pronto hoje, eu quero estar pronto agora, porque eu não sei que dia que eu vou. Venho aqui aos pertinhos. Eu não sei quando eu vou descansar, segundo a Bíblia, descansar e repousar a morte, para ressuscitar. Pode ser que eu esteja vivo na volta de Jesus. Então, a gente precisa do quê? Preparo hoje, agora. E a gente tem que pedir para Jesus estar no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, para a gente poder ajudar outros a não serem enganados por uma mentira, uma doutrina equivocada, que dá uma falsa esperança para as pessoas. Jesus é a esperança. Mas uma falsa esperança como essa só vai ajudar as pessoas a retardarem essa decisão. E aí depois, tarde demais. Então a gente precisa de Jesus hoje, agora. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, muito obrigado por cada um que veio aqui hoje. Ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, ouvir esta mensagem. E nós pedimos de coração que ela possa ficar clara na nossa mente, no nosso coração, para que a gente tenha o desejo de se preparar, nos preparando para a Tua vinda hoje, ajudando outros a estarem preparados também. Abençoe a cada um que também está acompanhando, ouvindo essa mensagem online, que possamos, Senhor, realmente tomar a nossa decisão hoje por Ti, buscar o Teu perdão, a Tua bênção, a Tua presença na nossa vida. E assim, Te buscando, possamos estar prontos hoje e a cada dia, até a Tua vinda. Possamos levar outros conosco, ajudando pessoas ao nosso redor, nossa família, nossos amigos, com quem trabalhamos, perto de quem moramos, que possamos ajudá-los a estarem prontos para a Tua vida também. Abençoa-nos nesse estudo e obrigado por Tua palavra que falou no nosso coração e nos explicou conceitos importantíssimos. Abençoa-nos para que possamos estar de volta aqui na próxima semana, para ouvirmos a Tua palavra mais uma vez. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.